Vamos iniciar o nosso estudo hoje, o capítulo 11 da carta de Paulo aos Hebreus. Nós vimos na nossa assembleia anterior que o capítulo ele termina aqui dizendo que o justo ele viverá da fé. Quer dizer, aquilo que pode nos sustentar nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nos desafios que ainda vamos ter pela frente. Estamos diante de um mundo que está em acentuada decadência. Há um estado de desordem que se instala por toda parte. E nós que somos o povo de Deus, nós precisamos ter forças para enfrentar todas essas dificuldades. E se nós buscarmos essas forças nas coisas do mundo, nós com toda certeza não vamos encontrá-la. Porque não há nenhum homem, não há nenhum lugar, não há nenhuma igreja, nenhum templo, não há nenhum tipo de coisa nesse mundo que possa dar a nós a força necessária para resistirmos aos arrastamentos, às tentações e para vencermos as dificuldades que vão surgir, se não for a fé. Somente a fé nos dará as condições favoráveis para nós vencermos. Ainda no finalzinho aqui no último versículo, no 39, se referindo ao povo de Deus, ele fala que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Tem muitas pessoas que, embora estivesse na igreja, estão perdendo a sua fé. Nós temos visto casos de irmãos que se desviam do caminho, embora muito tempo eles passassem na igreja. Isso acontece porque estamos diante da palavra e nem sempre nós conseguimos perceber a profundidade e a gravidade da palavra. A palavra deixa de ser para nós a baliza da nossa vida. A gente passa a pensar que já sabemos aquilo que nós não sabemos. E vamos fazendo coisas da nossa cabeça achando que é o Espírito Santo. Porque não temos um espírito crítico. Não queremos ouvir os mais velhos. Não queremos ouvir a palavra do pastor da igreja. Porque o pastor não é daqueles que se faz ídolo. Se o pastor se fizesse ídolo, todo mundo seguia o que ele fala. Mas como o pastor não faz isso, porque todos nós somos irmãos iguais uns aos outros, os irmãos que precisam aprender, esquecem-se que eles precisam aprender e passam a pensar por si mesmo, achando que eles já sabem aquilo que eles não sabem. O tempo vai passando, o diabo vai entrando no coração deles, chega uma hora, eles se desviam do caminho da salvação. Por isso, ele afirmou aqui, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas sim somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, através da fé, que é a força que move a nossa vida, nós conservamos a integridade do nosso espírito. Não importa que prova que nós venhamos a ser submetidos. E podemos passar por muitas provas. Assim foi ao longo da história do povo de Deus. E nós somos este povo. E nós já vivemos outras vidas, outras experiências, aonde nós estivemos também submetidos a muitas provas e muitas tribulações e vencemos porque cremos. Não é porque nós fizemos algum sacrifício. Embora estas coisas no passado tivessem um significado, hoje, quando o Senhor foi nos dado, nós não temos mais necessidade de sacrificar, porque o sacrifício foi feito, a oferta foi feita. Então, nós precisamos tão somente crer para a preservação da nossa segurança, da nossa alma,
para conservarmos as nossas condições espirituais. Se não cremos, se nós nos deixarmos arrastar pelos apelos de Satanás, ele vai nos tirar do caminho. Ninguém pode ter a certeza de já estar salvo. Todos nós perseguimos a salvação todos os dias. Na introdução do capítulo 11, a palavra diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ele quer aqui nos ensinar a natureza da fé e a natureza da criação. Ele diz, olha, essa fé que eu vos ensino, esta fé que nós falamos que é necessário ter no Filho de Deus, é a mesma fé que criou todas as coisas. Quer dizer, o Espírito de Deus, pelo poder da sua vontade, ele conseguiu criar todas essas coisas que nós vemos. Tudo aquilo que existe foi criado pelo poder e pela vontade poderosa de Deus. Então, o autor quer nos ensinar aqui que a fé nada mais é do que uma confiança no poder desse Deus. E que ele pode realizar todas as coisas que ele prometeu para nós. É isso que o autor deseja nos ensinar aqui na introdução do capítulo 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? As promessas, aquilo que Deus disse que vai acontecer. Como é que nós podemos entender essas coisas que vão acontecer? Ora, o fim do mundo, a chegada de uma nova ordem de coisas para essa humanidade, a nova Jerusalém, tudo aquilo que está escrito nos livros desde os tempos antigos, estas coisas estão escritas para nós que somos o povo de Deus. Não está escrito para os estranhos. Nós vemos hoje uma multidão de pessoas correndo atrás do pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, dando ouvido às suas próprias concupiscências, sendo arrastado pela vontade da sua carne, por todo tipo de equívoco, segundo as Escrituras, multidão de pessoas estão sendo arrastadas. Essas pessoas são estranhas à palavra do nosso Deus. São pessoas que nem acreditam em Deus. São pessoas que querem gozar a vida. O mundo está cheio dessa gente. E o mundo está cheio dessa doutrina que se expressa nos meios de comunicação. Nós precisamos nos preservar. Não é que é proibido a gente ver as coisas, não, mas nós precisamos perceber as coisas que estão expressas nos meios de comunicação, para nós não nos conduzirmos como se conduzem as pessoas lá fora. Às vezes eu vejo alguns irmãos aqui na igreja se conduzindo como pessoas comuns, sem amor às promessas que foram feitas para nós. Ora, se nós não temos esse diferencial, se nós não nos considerarmos como povo de Deus, então quem é que vai considerar? Quem é que vai dizer que é povo de Deus? Os iníquos é que tem feito, porque tem muita gente por aí que fala que anda com o Senhor e anda com o pecado, vive servindo o mundo. E nós precisamos entender, irmãos, que essas promessas é que move a nossa vida. Porque viveríamos para quê? Para ter? Para ter o quê? Para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma família, para ter uma certa conta no banco com um certo recurso financeiro que me desse segurança para o final da minha vida, uma aposentadoria, um emprego público, onde eu pudesse ficar seguro que eu vou ter dinheiro até o fim da minha existência terrena. São essas coisas que nós esperamos? Nós vamos na igreja atrás destas coisas, porque eu vejo muitos ir na igreja atrás dessas coisas, desses bens que são bens do mundo.
Ora, se nós estamos aqui na igreja por causa dos bens terrenos, nós não entendemos nada, irmãos. Não entendemos nada. Enquanto Deus quer revelar os mistérios para nós e mostrar que nós somos eternos, as pessoas querem acreditar que elas morrem. Enquanto nós falamos de vida depois da morte, as pessoas querem acreditar no sono depois da morte. Por quê? Porque elas querem continuar vivendo a mentira que o diabo colocou no coração delas. E no coração de muitos que estão nas igrejas ensinando essas doutrinas falsas. Para que o homem não descubra a sua imortalidade. Para que o homem não descubra que ele é filho do Deus Altíssimo. Para que o homem não descubra que ele já existiu muitas vezes, em muitas épocas da humanidade. Que nós fazemos parte do grande plano de Deus para o povo, que ele escolheu, de maneira que este povo possa ser os conselheiros, os guias dessa humanidade que está perdida, que está indo para o abismo, para onde o Satanás está arrastando os povos. É o que nós estamos assistindo em todos os lugares do mundo. E nós vamos aí, sabe, em dúvida. Ah, não, mas o pastor falou isso. Ah, o pastor falou aquilo. Irmãos, nós sabemos muito bem que as igrejas hoje estão contaminadas com o espírito da igreja mãe, que sempre escondeu as coisas do povo. Esta casta sacerdotal, esse sistema pastoral que existe, ele teve razão de existir por certo tempo, mas ele vai desaparecer quando chegar o mundo novo. Ora, se ele é transitório e vai desaparecer, é porque ele não tem bases sólidas. Os irmãos concordam comigo? Se as igrejas tivessem base sólida, seja qual igreja for, elas permaneceriam depois do fim dos tempos. E não é isso que a gente vê no Apocalipse. Ao contrário, a gente vê o Senhor chamar a atenção duramente das suas igrejas, lá na introdução do Apocalipse, nas cartas que ele escreveu simbolicamente àquelas igrejas do passado. Ele fala, na verdade, das igrejas desse tempo. Então, se essas igrejas não têm base sólida, se elas vão desaparecer no mundo futuro, e a Nova Jerusalém não tem templo, porque o mundo se encherá do conhecimento do Senhor, então como é que eu vou confiar naquilo que as pessoas me falam, principalmente no que toca ao que nos espera depois da morte? Ou como é que nós nascemos, ou como é que Deus criou o universo inteiro? Como é que esse pessoal vai saber de alguma coisa que eles jamais aceitaram dentro do coração deles? É momento da gente começar a pensar bem se nós somos povo de Deus ou se nós dependemos da conversa de algum pastor ou do ensino de algum tipo de teologia que estes homens criaram ao longo desses 2000 anos. A gente tem que definir quem nós somos. Se nós somos o povo de Deus, ou se nós precisamos que alguém nos oriente para onde nós vamos sem ser o nosso Pai. Somente o nosso Deus vai nos orientar. Nós não precisamos que alguém diga em que nós devemos crer, pois o Senhor tem se revelado a nós através da sua palavra. Essa introdução não é para quem bebe leitinho. Quem bebe leitinho não entende nada disso. É claro que o Senhor fez os mundos através da sua poderosa vontade. Foi pela fé que as coisas foram criadas. E aqui está escrito com todas as letras que as coisas que nós vemos não foram criadas pelas coisas que vemos, e sim pelas coisas que nós não vemos. As coisas invisíveis é que criam e que mantêm tudo funcionando como nós estamos vendo à nossa volta. Isso significa que isso aqui é um efeito, que a causa está do outro lado. Tá bem? Quem cria é o lado de lá que cria o lado de cá. Não é esse lado aqui que vai criar a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém já está posta. Ela vai ser colocada agora aqui no mundo onde nós vivemos depois que morrer esta humanidade velha. A fé é, pois, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O autor aqui do livro Hebreus, ele procura aqui no capítulo 11 nos falar de alguns personagens do passado que foram movidos pela fé. É como se quisesse nos dar muitos exemplos de fé,
para que a gente se sinta estimulados a andar nesse mesmo caminho. E a gente vê que a vida desses personagens, conforme a palavra nos mostra, foi uma vida difícil. A gente não vê o povo de Deus em nenhum momento viver uma vida de tranquilidade. Sempre o povo de Deus esteve fustigado pelo inimigo, por causa das promessas, não é por causa do povo, não. Por causa daquilo que Deus deseja fazer com o futuro desta humanidade. A partir aqui do versículo 4, ele começa a falar desses personagens desde o passado remoto, que ele fala de Abel, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que ele era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé depois de morto, ainda fala, quer dizer, o sacrifício que Abel fez, que agradou a Deus, é o mesmo sacrifício que Cristo fez por nós, um sacrifício agradável a Deus, aquele sacrifício que Deus deseja que todos nós façamos crendo no seu Filho Jesus. No versículo 5 ele fala do personagem Enoque, né, que havia sido trasladado, aqui a expressão, para dizer que ele não viu a morte. Algumas pessoas pensam que ele fora arrebatado aos céus fisicamente. Mas não é essa a ideia que a palavra transmite aqui, sim, que ele não vira a morte, que Deus o teria tomado para ele por causa da sua justiça. No versículo 6, existe uma instrução que nós precisamos refletir profundamente nela. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não é possível agradar o Senhor, se nós não nos movermos por esta fé verdadeira que moveu a confiança, como se fosse uma confiança inabalável, que movia esses personagens. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é claro que se eu quiser ter uma relação de benefícios com Deus que seja diferente da relação que os homens comuns têm com ele, eu preciso de melhores coisas. Eu preciso ter em mim valores que esses homens não têm. Primeiro, eu preciso acreditar que o Senhor existe. Pode parecer estranho, mas há um grande número de pessoas que não acreditam na existência de Deus. Nós vimos essa semana uma reportagem em que eles falam que na Inglaterra 50% dos habitantes não acreditam em Deus. 50%. E nos Estados Unidos também cresce de uma maneira assim vertiginosa o número das pessoas que não creem no Senhor, que não creem em Deus. O que isso quer dizer para nós? Que a apostasia, ela vem mesmo tomando conta dos corações desse povo, dessas nações. Começou lá pela Europa, foi para os Estados Unidos e agora está chegando no Brasil. Há um esfriamento do amor e as igrejas estão se tornando inócuas, porque pregam uma palavra que não tem sentido verdadeiro para a alma que é eterna. Eles pregam uma palavra para aqueles que pensam que vão morrer e não para aqueles que pensam que vão viver. Daí o esfriamento do amor. Não adianta ter uma multidão de igreja que fala do quê? Que fala das coisas terrenas? Que estão preocupados com as coisas desse mundo?
cujo prêmio que eles querem oferecer para as pessoas é a vida terrena, não é a vida eterna. Evidente que a apostasia que vem do outro lado para cá, a apostasia não está aqui, ela vem do mundo invisível, ela vai tomando conta dos corações, esfriando os corações e tornando as pessoas descrentes das coisas do Senhor. É muito sério o que está se passando. Por isso a palavra, ela diz que a gente precisa crer que Ele existe. Parece uma coisa óbvia, né? Nossa, mas o pastor está falando que é necessário crer que Deus existe. É claro que nós cremos que Deus existe. Irmãos, já há uma multidão que não crê que Deus existe. E nós podemos ser influenciados por essa multidão. Por pessoas que vão na televisão, por jornalistas, por artistas que vão ali dizer que a vida é gozar. Mais nada. A televisão está cheia disso, de gente que conspira contra os interesses das Escrituras Sagradas. Porque eles acham que nós queremos proibi-los de fazer alguma coisa errada. Não, nós não queremos proibir. Nós queremos ter o direito de anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Assim como eles anunciam essa doutrina de vida fácil que eles anunciam aí na televisão. Nós só queremos ter o mesmo direito. Se eles quiserem viver em pecado, problema deles. Pastor não tem que convencer gente que gosta de viver na lama, não. Ah, você quer viver na lama? Se enterre nela, meu filho. Problema teu com Deus, não é com a gente, não. Nós queremos ter o direito de viver a nossa vida na santidade que nós achamos que faz bem para o nosso espírito. E não nessa liberdade louca que está por aí, que está destruindo a sociedade. Destruindo. As coisas estão assim, de uma forma que ninguém sabe mais o que está para acontecer amanhã. Ontem mesmo um sujeito entrou numa boate à noite lá nos Estados Unidos e matou 50 pessoas e feriu mais 53. Um sujeito louco lá, ensandecido. A sociedade está perdendo o controle das coisas, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Por quê? Porque esses homens estão vazios de amor. Eles não creem em Deus, eles não têm temor a Deus, eles acham que pode fazer o que querem e que não tem consequências. Ora, nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. Não importa se você acredita ou não acredita, ô criatura. Você está sujeito à lei de Deus, não é lei de igreja, não. Quer fazer um teste? Tampa o nariz aí, vamos ver, fica sem respirar, quanto tempo você fica. Você não consegue. Por quê? Porque você está transgredindo uma lei da natureza. O teu corpo, ele precisa obedecer à ordem de Deus. Ele tem necessidade do ar que você respira, senão seu corpo morre. Assim também são as leis de Deus, é do Criador, não é lei de igreja, não. Deus não é moralista, não. Deus está querendo mostrar que o mundo vai se acabar por causa da liberdade que as pessoas pensam ter. Elas perdem o controle dos seus atos. Os governantes acham que não, acham que basta instruir as pessoas que elas vão fazer direitinho o bem. Ora, irmãos, seria assim se nós fôssemos meras máquinas, mera carne que anda, que pensa, que poderia ser instruída nas coisas desse mundo e ponto final. Isso não é verdade, nós não somos carnais, nós somos entidades imortais, espirituais, sujeitas a leis da criação. Se não seguirmos, o mundo vai se afundar. Eu preciso crer que Deus existe e temer ao Senhor. Em que sentido? No sentido de que se eu transgredir a ordem, a morte me espera. Tampa o seu nariz aí, criatura. Vamos ver. Fica sem respirar até morrer. Vamos ver se você vai viver de uma outra forma. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor crê que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele dá boas coisas a quem o procura. Você quer ter uma vida certa, uma vida séria, uma vida sem enfermidades, sem desgraças, sem tragédias? Procura o Senhor, porque Ele dá coisas boas a quem o procura. Quem não procura, Ele deixa solto aí, ó.
a obra do maligno vai fazer o serviço. O sujeito vai passar muitas dificuldades e vai se envolver em muitas situações aflitivas. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O anjo apareceu e falou para ele, ó, isso vai acabar. Ele creu. Disse, ó, vou fazer uma arca, conforme a instrução do anjo para salvar a família dele, conforme o que o Senhor disse para que ele salvasse. Irmãos, será que não é hora da gente preparar uma arca para nós salvarmos a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, falar da palavra de Deus a quem nós pudermos? Porque o fim já está anunciado. É como um dilúvio que vem sobre o mundo, só que não é com água, não. São com outros eventos destrutivos. É muito sério, é muito grave, irmãos. Nós precisamos crer nessa palavra e nos abrigar, nos guardar, não ficar por aí fazendo aquilo que todo mundo faz. Não estamos condenando quem faça, que faça. Você gosta, faz. Mas nós precisamos preservar, porque cremos. Ninguém pode impedir a gente de crer. Nós cremos. Precisamos nos preparar como preparou Noé, crendo naquilo que havia anunciado que chegaria. Ele creu. Não estava ali, não estava vendo o dilúvio, mas ele creu. Nós não estamos vendo o fim do mundo, mas ele virá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Versículo 8. Indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Quer dizer, ele não esperava uma cidade que estava na terra, mas uma cidade que estava sendo construída pelo próprio Criador. Por quê? Porque primeiro constrói a Jerusalém no céu, depois ela aparece aqui na terra como o reino de Deus, o novo mundo, aonde as pessoas vão viver em paz, sem essa desgraceira que está sobre a humanidade. Irmãos, basta ter olhos de ver, não precisa ser sábio nem estudado. Gente, liga a televisão e vê o que está se passando nos países. É desordem para todo lado. Desentendimento, um fala A, outro quer B, outro fala C, outro quer E. É um negócio sem fim. A discussão, não existe unidade de vistas. O diabo convenceu que cada pessoa é um patrimônio de sabedoria. Foi isso que o diabo convenceu essa gente. Cada um é um patrimônio de sabedoria. Quando eles vão falar num programa de televisão, você fica vendo eles disputar os seus pontos de vista. Olha só, eles se acham. Irmãos, se nós não tivermos a humildade para reconhecer que a sabedoria vem de Deus, nós vamos ser enganados. Vamos ser enganados, como está sendo enganada essa multidão de gente. A nova ordem vai se estabelecer. Eles acreditavam na promessa do Senhor, na cidade, não a cidade que estava aqui nesse mundo, mas na cidade que estava nos céus, que era feito pelas mãos, que era feita pelas mãos do Senhor. Pela fé também, a mesma Sara, mulher de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Ela já tinha mais de 80 anos, quando o Senhor chegou e disse, ó, você vai ter um filho. Ela disse, mas como? Eu não tenho mais como ter filhos. Mas o Senhor havia determinado que assim se passasse. Se o Senhor quiser, Ele muda qualquer coisa. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. É o Criador. Os mundos são mantidos pelo Criador. As pessoas têm essa ideia equivocada que Deus é um velho de barba branca que fica lá em cima dando ordem. Deus é espírito, não é gente não. É o princípio criativo e mantenedor do universo, desde quando se conhece a sua criação, do momento zero, do tempo, do espaço e da matéria, irmãos. Todas essas coisas
que a ciência conhece. Quem sustenta e mantém tudo funcionando em perfeita harmonia é o Senhor, nosso Deus. Como é que nós não vamos respeitar aquele que criou e que mantém tudo funcionando? E que quer nos falar, que quer se revelar a nós como nosso Pai. Da mesma forma também e esse já amortecido, falando de Abraão, que era também velho, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, essas promessas que o Senhor havia feito ainda iriam se cumprir muito tempo depois. Essas almas não participariam do reino que elas mesmas estavam sendo preparadas para que esse reino fosse construído. Ora, irmãos, se a alma não transita pela história durante os séculos e a história desse mundo, então como podemos explicar a irracionalidade da obra de Deus e da própria Escritura Sagrada? Ela perde o seu sentido quando nós tratamos a vida como se ela fosse uma única passagem aqui por esse mundo. Por isso Deus está querendo ajuntar o povo que foi espalhado desde a antiguidade em muitas nações desse mundo. Ajuntar o povo que é dele, não é? O povo que não é dele vai ficar por aí mesmo, até que seja extirpado da face da terra. Quem não se converter ao Senhor. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, será anunciada em todos os lugares, para que todas as almas tenham a possibilidade de querer o Senhor, de desejar ser salva. Agora, quem não quiser ser salvo, bom, aí eu não posso fazer nada. Você é livre, criatura. Você quer fazer a sua vida do jeito que você quer? Então faz. Vamos ver se você dá conta. Vamos ver. A terra está aí para isso. A vida está aí para isso. O inferno está aí para isso, para deixar você lá por um tempo. A morte está lá esperando também os indiferentes. Os que não têm coragem, os que não são ousados, os preguiçosos, vão parar dentro da morte, fica lá uma temporada boa. Uma boa eternidade, diriam os anjos do Senhor. Uma boa eternidade por lá vai amolecer o seu coração temoso. Como é que nós vamos viver fora de Deus, do contexto de Deus? Porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, nós estamos mergulhados no seio de Deus, toda a criação de Deus está mergulhada dentro do seio do Criador. Ora, como é que nós vamos ignorar o Senhor? Não é possível, irmãos. Versículo 14. Os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Quer dizer, nós temos que nos mover na esperança das promessas que Cristo veio nos trazer, que são promessas melhores do que aquelas que estavam feitas lá atrás. Porque lá atrás a terra prometida era um lugar físico. Era o Israel físico, a Canaã. As promessas de Cristo é a nova Jerusalém, é um novo mundo, é a nova humanidade. É uma promessa muito melhor do que aquelas promessas que foram feitas anteriormente, irmãos. Agora desejam uma melhor, isto é, uma celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui é que está a nossa fé. Irmãos, eu não tenho nada contra se Deus fizer uma cidade no céu, levar todo mundo para lá e botar os crentes, né, que foram convertidos. Eu acredito que todos nós cremos nesse Jesus e nessa esperança. Não tenho nada contra ele arrumar essa cidade celestial, levar nós para morar lá. E para mim está tudo bem se for assim. Ele vai pôr fogo no universo inteiro, acabar com tudo e ficar a gente lá. Não sei se fica olhando para ele, vivendo na cidade celestial. Não sei o que a gente faz lá. Mas eu não entendo
porque o Senhor demoraria tanto tempo para construir esse mundinho aqui nosso, que é bastante complexo quando a gente começa a conhecê-lo mais de perto. E mesmo os mundos que existem no universo, as estrelas, os sóis, as galáxias, todas essas coisas sendo destruídas de uma hora para outra, porque algumas pessoas acreditam que tem uma cidade celestial onde nós vamos morar lá para sempre, o resto vai tudo para o inferno. Ora, irmãos, isso é conversa, é historinha para criança, para gente que bebe leite. E é evidente que boa parte desses irmãos, infelizmente, que creem nessas coisas, são pessoas que têm uma mentalidade estreita. Não tem uma visão científica, uma visão universalista das coisas. São pessoas sectárias. São pessoas que foram conduzidas pelos pastores a esta estreiteza de visão. Isso precisa mudar. E se não mudar por bem, vai mudar por força das circunstâncias, porque ninguém vai ser arrebatado para a cidade celestial. Na verdade, vem fogo do céu, vem prova para todo mundo, vem perseguição sobre o povo de Deus, e nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos, irmãos, seguir achando que vai chegar na hora do aperto, vamos subir para o céu, todo mundo vai ficar lá legal, junto com Deus, sentado no jardim da grande cidade e o fogo pegando aqui embaixo, acabando com a criação. Isso é história para criancinha, irmãos. O mundo vai continuar a sua história. O Senhor disse que os mansos herdarão a terra. Como herdarão a terra se a terra não continuar? Isaías disse que na Nova Jerusalém o homem vai morrer de velho. Como é que vai morrer de velho se não for aqui? Ora, irmãos, que tal a gente imaginar numa grande crise a morte de uma boa parte dos habitantes da terra, uma conscientização universal nesse mundo, e todos juntos construirão um mundo de fraternidade, de amor, de verdadeira liberdade. Não a liberdade que os franceses dizem lá que é liberdade, né? Que a liberdade deles é você fazer o que você quer. Não é isso não, irmãos. É a verdadeira liberdade, a liberdade que só está em Cristo. Nós não somos livres se nós não estivermos no Senhor. Então, que tal a gente pensar que o fim do mundo é o fim da velha humanidade, dos velhos costumes, desses países, desses sistemas que foram estabelecidos, que hoje escravizam o homem e que trazem muito sofrimento para estas almas que estão aqui. E que isso tudo vai abaixo pelo próprio erro que eles cometeram. Não é que alguém vai destruir o mundo, não. É um sistema natural que vai se destruir porque os homens seguiram o caminho errado. É como se você tivesse duas vias para seguir com o seu carro, você entrasse na via da esquerda, na via errada, e lá na frente tem um abismo. O lugar certo você não quis ir, que era andar com o Senhor. Aí foi para o caminho errado. Não sabe que lá na frente um abismo está te esperando. A queda no buraco é certa, pode aguardar. Não precisa ninguém fazer nada para você, o abismo está lá. Ninguém te convidaram, você não quer ir para cá para a direita? Não, não quero, eu quero ir para cá, que eu acho mais legal. Eu quero fazer assim, quero fazer não sei do que jeito, que eu acho isso, porque eu acho aquilo outro e tal. Então vai firme aí, meu amigo. Ah, como é que você tem certeza disso? Eu creio. E você, não creio, então vamos aguardar, o tempo vai dizer. É Senhor da razão. Vai dizer quem é que está com a razão, o tempo. Você vai pagar para ver? Eu prefiro colocar freio nos meus instintos, freio nas minhas vontades, procurar qual é a vontade do Criador, qual é a lei natural que rege a conduta do ser humano. O que eu posso, o que eu não posso fazer. Para eu não correr o risco de cair no abismo. Você que sabe. Versículo 17. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Mesmo que havia lhe sido dito que de Isaque seria a descendência, o futuro povo de Deus. Mas Abraão considerou que Deus era poderoso até para tirar Isaque dentre os mortos. E daí também figura ele o recobrou, que foi verdade, porque Abraão ia sacrificar o menino. Aí o anjo não deixou. Imagina só, Abraão, o Deus havia dito a ele, olha, da sua descendência, eu vou fazer, do teu unigênito, vou fazer uma nação tão numerosa quanto a areia do mar e as estrelas do céu. Depois pede para sacrificar o menino. Como é que vai fazer descendência se o menino vai morrer? Mas ele não teve dúvida. Ele pegou o menino, colocou lá no burrinho dele, foi lá
no Monte Moriá, onde ele iria sacrificar o menino, e o anjo depois não deixou, entregando a ele um carneiro para que fosse sacrificado no lugar do menino. Então, ele creu mesmo contra a lógica. Às vezes nós temos que crer. Mesmo quando parece que as coisas não vão dar certo, nós precisamos crer por causa da promessa do Senhor. A promessa é para quem crê. O outro que não crê assim, segue seu caminho. Às vezes as pessoas me escrevem, pastor, mas o senhor está dizendo uma coisa que os outros pastores não falam. Eu estou dizendo isso mesmo, Deus pediu para eu falar. Pode ser? Agora, se você não quer seguir o que eu estou falando, segue então o que você achar melhor. Não estou te chamando para andar comigo. Estou chamando o povo de Deus para vir para Deus, que Deus está chamando eles. Isso não tem nada a ver com a igreja. Isso é outra coisa, outro assunto, outra mensagem. É uma boa nova. Mas eu acho que está tudo errado, o que o senhor fala não está certo. O pastor, a teologia, isso, aquilo. Segue a teologia, o pastor que você acha que está certo. Vai com ele, vai com Deus. Tá bom? Amém? Aleluia. Deixa nós seguir aqui cuidando da nossa vida e do nosso caminho. Bem, pela fé, Isaac, versículo 9, abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com seu povo do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas as ofensas de uma vida com Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que é a recompensa? A promessa que havia sido feita. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como se visse o invisível. O que é ver o invisível? É crer naquilo que não chegou. É crer naquilo que foi anunciado. Nós temos que nos mover por essa fé. Não podemos sentar e falar, não vai acontecer porque eu não estou vendo. Olha, eu creio porque o Senhor prometeu. E se Ele prometeu, assim acontecerá. Não podemos duvidar daquele que nos revela os seus segredos e mistérios. Pela fé, versículo 28, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o espírito destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como se estivessem por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, falando agora de Josué, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz que vivia lá nessa cidade, em Jericó, ela não pereceu com os incrédulos que estavam lá dentro da cidade, porque ela acolheu os espiões que haviam sido enviados por Josué para saber o que tinha lá dentro da cidade. E que mais direi? Versículo 32. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha o que o povo de Deus, olha o que é o povo de Deus. A gente vê esse pessoal aí desfilando de Mercedes. Não dá para acreditar nisso, né, irmãos?
O pessoal vive na vida boa. Não tem nada a ver com o povo de Deus. Amém, aleluia, que sigam lá com seus Mercedes e seus carrões. Mas nós cremos num Deus que traz a nós a necessidade de passarmos por provas, por aflições que nos credenciam, que nos fortalece, que nos mostra a verdade da vida, que nos faz conhecer a vida, nos faz conhecer as pessoas, que nos mostra que a Escritura é verdadeira. Às vezes nós acreditamos na Escritura, ouvimos falar, mas não temos prova. Aí o Senhor nos prova, nos mostra, está vendo? Maldito é o homem que confia no homem. Não é mesmo? Então a palavra de Deus é muito dura. Nós só podemos confiar em Deus. Ele é o Senhor, só Ele é fiel. O resto dos homens, todos são pessoas humanas, capazes de vez por outra estarmos sob o domínio do inimigo e fazermos coisas que não convém. O Senhor nos proteja. Foram então apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, foram desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas das terras. E todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa. Certo? Não alcançaram a promessa, não viram ainda chegar aquilo que estava prometido. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, nos dando a Jesus, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. O que significa que nós estaremos junto com eles. Quem sabe, às vezes, muitos de nós somos aqueles que também, lá no passado, receberam a mesma promessa. Tá bem? Essa é a grandeza de Deus. Eu acho que quando nós falamos da vida eterna e de como nós somos chamados para um fim maravilhoso como esse que Deus escolheu o seu povo, nós não podemos temer, muito menos achar que os homens têm conhecimento das coisas eternas. Eles ainda não sabem das maravilhas que Deus tem para aqueles que confiam nele. Vamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor falar profundamente dentro de nós, deixar que Ele opere a nossa vida como Ele quiser, né? Às vezes nós pensamos que Deus vai operar maravilhas só para coisas boas, mas às vezes nós temos que levar um tombo, uma rasteira, passar por um aperto, por uma enfermidade, por uma prova, para que a gente seja trabalhado. Deixemos o Senhor trabalhar em nós conforme Ele quiser, porque Ele sabe aquilo que é bom para a nossa alma e para o nosso futuro. A promessa ainda não foi alcançada. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.